E pelo terceiro dia consecutivo, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em alta. O Marcelo Casagrande traz o raio-x do dia pra gente. Boa noite, Marcelo. Oi, Fernando, uma boa noite para você, boa noite para os amigos e amigas de todo o Brasil. Olha só, foi uma alta de 0,64%. Mais uma vez, ainda naquela repercussão sobre o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que veio desidratado, digamos assim, veio abaixo do que era projetado. Essa questão envolvendo o índice de preços ao consumidor, somado ao arcabouço fiscal, esse conjunto de informações fez com que o mercado ficasse otimista, ficasse aí com apetite para poder realmente comercializar as ações aqui no nosso país. Tem toda uma projeção em cima disso, porque esse cenário pode fazer com que o Banco Central diminua a taxa Selic, a tão falada taxa básica de juros, que realmente tem sido alvo de muitas notícias desde o início desse ano, afinal está em 13,75%. Os analistas de mercado dizem que os investidores acreditam seriamente que com essa movimentação o Banco Central realmente modifique essa taxa de juros nas próximas reuniões, principalmente no segundo semestre agora de 2023. Bom, com esse cenário de otimismo, empresas que dependem de crédito, que demandam crédito, acabaram indo muito bem. Destaque, por exemplo, para a construção civil, varejo e consumo. Tanto que construtoras foram muito bem nesta quarta-feira. Cyrela subiu 3,81%, Exetec 3,31%. Já na parte do varejo, Petz subiu 3,68%. Outro ponto também, claro, que colaborou com esse cenário nesta quarta-feira aqui no Brasil foi a queda da inflação americana. E o cenário é muito parecido. Com a queda da inflação, tem toda uma expectativa sobre a queda da taxa de juros, então isso acaba tornando o Brasil muito mais atrativo caso o Federal Reserve realmente movimente a taxa de juros norte-americana. Tem uma outra informação importante que também foi muito bem, foi o dólar. Pelo segundo dia seguido, aí ele voltou a cair. A moeda fechou cotada a R$ 4,94. É a menor cotação em quase 2 anos aqui no país. O Gudrian Neufer, inclusive, preparou uma reportagem para repercutir essa questão envolvendo o câmbio. Acompanhe. Os Estados Unidos surpreenderam ao anunciar uma taxa de 0,1% em março, abaixo do previsto de 0,4%. Por lá, os juros estão entre 4,75% e 5%. No Brasil, a inflação do mês passado também surpreendeu, 0,71%. Em 12 meses, soma 4,65%, o menor patamar em 2 anos. A inflação americana veio abaixo do esperado, as taxas de juros longas americanas caíram, e isso faz com que o dólar se desvalorize frente a todas as moedas. É o que vem acontecendo no Brasil. O dólar a R$ 4,94 cai ao mesmo valor de junho de 2021. A valorização do real também reflete a boa aceitação do investidor ao arcabouço fiscal, que promete só aumentar os gastos públicos se houver maior arrecadação, e a ampliação dos negócios no exterior. O Brasil ele tem entrada de recursos muito maiores do que saída de recursos. O Brasil recebe investimentos no setor produtivo, exportações traz muito dinheiro para o Brasil e também investimentos no mercado de capitais. O índice Bovespa também voltou a fechar em alta, 0,64%. Esses indicadores financeiros colocam ainda mais pressão sobre o Banco Central para que haja uma redução dos juros praticados no país. Atualmente, a Selic está em 13,75% ao ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, é em maio. Os especialistas que nós ouvimos acham que o cenário econômico ainda precisa se consolidar e que a redução virá, mas não agora. Lendo o que o Banco Central fez até agora, as decisões, eu acho que ele vai esperar mais uma reunião para começar a descer. Na próxima reunião, em maio, nós aqui na Austin acreditamos que o Banco Central já vai sinalizar que o início de redução da taxa de juros se dará na reunião de junho.